Deus abençoe, irmãos. A palavra que nós vamos ter agora essa noite, peço desculpa pela demora um pouquinho, porque estava muito difícil fazer a gravação, mensagem, uma pesquisa de muito tempo, né, de mais de 2 meses, e sem espaço a gravação não consegue ser feita, então foi bastante difícil diminuir o espaço para fazer a gravação. Que Deus abençoe sua vida com essa palavra, devastados na vida, mas buscando em Deus a reconstrução do nosso interior, da nossa família, da nossa igreja e da nossa nação, para termos as grandes vitórias do Senhor, amém? O que a Bíblia fala sobre recomeço? Recomeço não é uma coisa simples. Lucas 15, 18 traz uma palavra para nós. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Quantas vezes nós ficamos até chateados, emburrados, sentimos incapazes, às vezes frustramos-nos demais, pensando até que devemos parar porque a luta está muito grande e parece que não vai ter mais jeito. Mas quando isso acontece, quando o inimigo devasta a nossa vida dessa forma, com circunstâncias tão fortes, pessoal, familiar, igreja ou como nação que nós estamos vivendo nesse momento, nós precisamos querer a reconstrução de Deus para estarmos bem, para termos as grandes vitórias de Deus prometidas. Os muros de Jerusalém podem ser comparados na nossa vida espiritual com a nossa vida, né? Com a vida da nossa família, da nossa igreja. E Deus quer que a gente feche as brechas desses muros, para que o Satanás não mande os dados inflamados, né? Que as portas estejam colocadas nos lugares certos, não é? Que haja muita água de Deus, que é a presença de Jesus, né? Cheios de Deus, para aqueles que estão reconstruindo. A reconstrução de Jerusalém é comparada a essa realidade. Quando somos devastados, Deus quer essa reconstrução. Ele usa o livro de Neemias para mostrar isso para nós. E só para um fato curioso, o nome Neemias significa consolo, né? Deus tem um consolo dele para nós nessa reconstrução, como teve para Neemias e para Israel. E o Espírito Santo, ele é consolo de Deus quando a gente se arrepende, né? E a Bíblia fala que ele consola aqueles que choram, ali no original, os que choram pelos seus pecados e também pelos pecados dos nossos e da nação e da nossa igreja e de todos. Deus vem em consolo, né? A restauração de Deus é um consolo para a nossa devastação. Interessante em Neemias que ele tirou 3 dias, irmãos, 3 dias para ouvir as queixas, né? 3 dias. Então, uma sugestão que você tire 3 dias para ouvir as queixas, os conflitos dentro da sua alma, né? De todo lado, né? Conflitos que você tem consigo mesmo, com os outros e até com Deus. Resolver tudo, né? Ou quase tudo, né? A maior parte, né? Que foi o que Neemias fez. E depois ele buscou ao Senhor, intercedeu em jejum e oração. Esse tempo de intercessão é muito interessante que na pesquisa é 4 meses. A gente pensa que é um diazinho, né? Umas semanas e tal. Não, foi 4 meses de jejum e oração, onde ele chorou, orou e continuou a lamentar para os céus, pedindo perdão e buscando. E Neemias 2:20 diz: nos levantaremos e edificaremos na força de Deus, unidos, levando a carga uns dos outros, suportando uns aos outros. Suportando não é suportar no sentido de tolerar o irmão. Suportando no sentido, queridos, de ser suporte de Deus para o irmão, né? E para o outro. Nos levantarmos com a ajuda de Deus, unidos em amor, ajudando uns aos outros a fechar as brechas do muro espiritual, para podermos reconstruir. Os muros caídos, irmãos, na nossa vida pessoal e como família, como igreja e nação, nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo e as defesas ficam debilitadas, pessoais, gerais, né? E é uma grande vergonha, a gente sente uma vergonha como povo de Deus, como família, como igreja, como pessoa, como nação, e é uma humilhação. Jerusalém estava desprotegida e nós também podemos estar agora desprotegidos emocional e espiritualmente.
Os pecados nossos e dos outros atingem a nossa vida e a nossa comunhão com Deus, nos levando a um distanciamento, uma morbidão, uma estagnação espiritual. Nessa hora, precisamos ter coragem para buscar socorro e buscar essa restauração que vem de Deus. E sermos encontrados diante de Deus restaurados por estarmos fazendo o centro da sua vontade, rasgando a nossa alma, o nosso coração, pedindo perdão ao Senhor e pedindo o seu favor. Essa atitude gerou o milagre de Deus na vida de Neemias e na vida de todos e de uma nação inteira. Neemias se sacrificou ali, ele tinha um grande posto, daquela posição de certa forma confortável ali perto do rei, pela causa do Senhor, né? E talvez você tenha um emprego que está te tomando muito tempo e tirando você de ter tempo para buscar o Senhor. Talvez alguma coisa muito boa, várias coisas muito boas na sua vida, mas que de repente elas tomaram uma prioridade e se tornaram um ídolo, né? E aquilo acabou ficando confortável e a gente não quer mais buscar essa restauração de Deus, do nosso emocional, da nossa vida espiritual, nossa e dos nossos e da nossa nação. Mas aqueles que anseiam pelo sobrenatural de Deus, pelo avivamento, para que acontecendo em nossas vidas, sejamos prontos para sair dessa zona maligna de conforto. Porque Deus quer fazer o milagre. Irmãos, Neemias, ele poderia reedificar os muros de Jerusalém sozinho? Não. Nem os próprios muros da nossa vida nós não podemos reedificar sozinhos. Deus vai usar pessoas de todas as classes sociais, de todas as maneiras. Os que estiverem na posição vão ser instrumentos de Deus para abençoar a gente e conosco, ajudar-nos na restauração. Deus vai usar muitas vidas para abençoar nossas vidas. E são esses os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, como João 4:23 diz. E devemos ter sempre a água da vida, que é Jesus, nos portões dos muros para apagar os dados inflamados do maligno. São homens e mulheres, anciões, jovens, adolescentes, crianças que Deus vai usar no serviço cristão. Vidas que buscam o genuíno avivamento. Neemias teve alguns obstáculos, até pessoas de Deus foram usadas pelo inimigo, né? Como Sanbalate, Tobias, e até que não era de Deus que influenciou eles, como Gesem. Quais são os obstáculos que o livro de Neemias mostra? O escárnio, né? Em Neemias 2:19. E qual foi a arma para o escárnio? A confiança em Deus, Neemias 2:20. A confiança em Deus. E quanto ao obstáculo da ira e do desprezo, ditos em Neemias 4:3. Qual foi a arma? Oração e trabalho árduo. Neemias 4, de 4-6. E ao obstáculo da conspiração que foi armada. Neemias 4:7-8. Qual foi a arma? A vigilância e a oração. Neemias 4:9. E ao ataque, o obstáculo do ataque do desânimo dos amigos. Neemias 4, de 10-12. Qual foi a arma? A coragem constante. Neemias 4, 13-14. E por fim, ele diz, o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Amém? Aleluia, que milagre. Em 52 dias a obra foi terminada. Né? A restauração dos muros de Jerusalém trouxe alegria ao povo de Deus. A dignidade foi restaurada. O cumprimento das promessas do Senhor se fizeram reais. A gente vê na história como demorou a reconstrução, por exemplo, do templo, né? O templo do Senhor. Né? A gente vê ali quantos anos demorou, né? E quando Deus usa Salomão, quantos anos demorou? Não deixemos que seja assim. O culto de arrependimento que consta ali durou 3 horas. Depois houve outras investidas no maligno. E aí os capítulos de 8-10 de Neemias vão descrever esse quebrantamento coletivo. Um retorno de todo o coração ao Deus vivo.
e por fim 6 horas de culto e 7 dias de festa de comemoração pela vitória do Senhor. A força nesses dias estava no Senhor. Diz o texto, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto, não nos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nessa hora de luta, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Não podemos aceitar que os muros da nossa vida espiritual continuem em ruínas. Não podemos ser passivos diante das afrontas de Satanás, que querem nos ver derrotados. Deus é o nosso engenheiro perfeito, arquiteto por excelência nessa reconstrução, sabendo que devemos tirar os lixos, os entulhos, né, que representam as coisas da nossa velha natureza, né, toda a nossa carnalidade. Temos que aprender, como Neemias, a levantar a nossa vida das ruínas, principalmente pagando um preço por meio da oração e do jejum. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, né? Como disse Neemias. E o interessante é que o tempo que Neemias 1,14 diz que ele orou e jejuou perante o Deus do céu, chorou e lamentou, foi de 4 meses, né? Que propósito forte, 4 meses. Faça assim, 3 dias de autoanálise, todas as queixas, ouvindo tudo e 4 meses de jejum, choro e clamor diante de Deus. Irmãos, o perdão é um fator muito importante na nossa reconstrução pessoal e como família, como igreja, né? Da gente ouvir o outro e liberar perdão e resolver as coisas que ficaram, as queixas que existem, né? O perdão, ele age como uma restauração na nossa vida pessoal, familiar e como igreja. Se a gente fizer uma comparação médica, né, com uma cauterização, né, aí o sangue da vida de Deus, da igreja, o sangue de Cristo, né, que tá indo embora, né, a espiritualidade, a nossa vida, né, porque sangue significa vida. Deus quer que o perdão seja uma cauterização, para que a gente não perca mais da vida, né? Curando de dentro para fora, de dentro do nosso interior, de dentro da nossa família, de dentro da nossa igreja, de dentro do nosso país para fora, para a gente brilhar no mundo. A falta de perdão, irmãos, adoece. E é interessante que a cauterização, né, medicamente falando, ela evita, né, metaforicamente, a infecção e a necrose, né, que pode fazer a falta de perdão dentro do nosso coração, né? A falta de perdão, irmãos, adoece, ela traz depressão, ansiedade, síndrome do pânico, traz câncer, ou às vezes doenças coronárias, né, cardíacas, né? Às vezes não é a alimentação errada, nem às vezes é a falta de perdão. Né, doenças autoimunes, enfim, tantas enfermidades, né, psicossomáticas, às vezes elas estão muito relacionadas à falta de perdão, às vezes não, mas muitas vezes, né? E outras vezes a falta de perdão, ela mata, sabe o que, queridos? Mata os sonhos de Deus na nossa vida, os projetos que nós tínhamos, né? E como diz Salmo 103, 8 e 9, nós sejamos, irmãos, lentos para a cólera e rápidos para a misericórdia. Que lindo! Eu fiquei tão tocada com esse texto que eu não tinha dado atenção na Bíblia. Lentos para a cólera. A gente tem aquela irritação assim momentânea, irmãos, mas rápidos para a misericórdia. Não dá o castigo que todos merecem, que os outros merecem e que a gente também merece. É ser lentos com todos e para conosco mesmo em relação à ira, cólera, e rápidos para sentir misericórdia, amor. Vivemos pela graça, né? Em síntese, irmãos, terminando aqui, 4 passos para nossa restauração espiritual. Primeiro, obediência total à vontade de Deus em todos os sentidos, para a gente entrar no centro da vontade de Deus, uma obediência completa. Deus pediu de jejum de você?
jejue. Deus pediu renúncia de idolatria? Renunciemos. Deus pediu de mim um coração perdoador? Lutemos para ter esse coração perdoador. Segundo passo, fazer orações a Deus. Mas não é oração de boca, é aquela oração mesmo que a Bíblia diz, irmãos, que o passo da obediência está todo atrelado com o versículo de 2 Crônicas 7,14, né? Para que 2 Crônicas 7,15 aconteça. E o que diz esses textos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Esse se humilhar é obedecer, né? Quando a gente obedece, a gente não é rebelde, a gente está se humilhando diante de Deus. E o segundo passo é fazer orações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é dirigir súplicas e petições a Deus. E essas súplicas, esse tempo de petição, de jejum, de oração foi 4 meses ininterruptos. 4 meses. O terceiro passo é buscar a face de Deus. O que é a face de Deus? Orar já não é isso? Não. A face de Deus é a intimidade, é quando Deus passa a ser nosso amigo. Você vê que Moisés via a face de Deus, Josué ainda não estava vendo a face de Deus. Ele ainda não conseguia ouvir a voz do Senhor. Esse face a face é uma busca muito poderosa. Ela traz avivamento para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa história, né, para a nossa nação. Irmãos, Moisés tinha isso. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se obedecer, orar, petição, isso, e buscar a minha face, é um outro nível de oração. E o quarto passo, arrependimento pelos pecados cometidos, arrependimento sincero, não remorso, né? Arrependimento sincero. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, obedecer, orar, clamar, petição, e buscar a minha face com intimidade com Deus, a ponto de ouvir a sua voz e se arrepender de todos os seus maus caminhos, né? Eu me impressionei muito com o primeiro-ministro que se tornou presidente da Ilhas Fiji, no avivamento de lá, que a primeira coisa que ele falava, desde que era ministro, era de que Deus perdoa os meus pecados, né? Então ele não ficou falando de pecado do outro, da nação, ele falou dos dele. Que assim seja na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.